Olá, viajantes! Hoje vamos embarcar em uma jornada pela encantadora cidade de Florença, berço do Renascimento e lar de algumas das maiores obras de arte e arquitetura do mundo. Prepare-se para descobrir os pontos turísticos mais icônicos desta cidade deslumbrante. Catedral de Santa Maria del Fiore, mais conhecida como Duomo, é o símbolo máximo de Florença. A catedral é famosa por sua imponente cúpula projetada por Filippo Brunelleschi, uma obra-prima da engenharia renascentista. Suba os 463 degraus até o topo da cúpula para uma vista panorâmica da cidade, de tirar o fôlego. A fachada de mármore verde, rosa e branco é impressionante, e o interior da catedral abriga belíssimos afrescos, incluindo o Juízo Final, de Giorgio Vasari. Sua história começa em 1296, quando a cidade decidiu construir uma nova catedral que refletisse sua crescente importância e riqueza. A escolha do nome Santa Maria del Fiore foi uma homenagem à Virgem Maria e ao símbolo da cidade, a flor de lis, representando a pureza e a beleza de Florença. As primeiras décadas de construção avançaram lentamente, com o trabalho sendo interrompido várias vezes, devido a problemas financeiros e técnicos. O maior desafio para a construção do Duomo foi, sem dúvida, a cúpula. Na época, não havia tecnologia disponível para construir uma cúpula de tamanho tão imenso sem escoramentos internos, o que gerou dúvidas sobre a conclusão da catedral. Foi apenas em 1418, mais de um século após o início da construção, que o arquiteto Filippo Brunelleschi apresentou um plano inovador para a cúpula, inspirado na arquitetura clássica romana. A cúpula tem 45 metros de diâmetro e se eleva a 114 metros de altura, dominando o horizonte de Florença. É composta por mais de 4 milhões de tijolos e pesa cerca de 37 mil toneladas. Hoje, a Catedral de Santa Maria del Fiore não é apenas um símbolo de Florença, mas também um marco do Renascimento italiano e uma maravilha da engenharia. Visitar o Duomo é uma experiência inesquecível, onde cada pedra e cada obra de arte conta uma história de inovação, fé e a busca incansável pela beleza. A visitação à catedral é gratuita, mas para subir na cúpula, visitar o campanário, museu e batistério, é necessário comprar bilhete de entrada. A Galeria Uffizi é um dos museus mais importantes do mundo e parada obrigatória para os amantes de arte. A galeria abriga uma vasta coleção de obras-primas do Renascimento, incluindo o Nascimento de Vênus e a Primavera, de Sandro Botticelli, além de pinturas de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Caravaggio. Cada sala do museu conta a história da evolução da arte. Passear por seus corredores é como viajar no tempo. O palácio onde fica o museu foi originalmente concebido pelo poderoso Cosimo I de Médici, em 1560, como uma série de escritórios administrativos, ou Uffizi, em italiano, para o governo florentino. O projeto do edifício foi confiado ao renomado arquiteto Giorgio Vasari, que criou uma estrutura em forma de U ao longo do rio Arno, conectando o Palazzo Vecchio ao rio, posteriormente, ao Palazzo Pitti, através do famoso corredor vasariano. Embora tenha sido planejado como um espaço governamental, o prédio logo se tornou um local para exibir as vastas coleções de arte da família Médici, marcando o início da transformação do Uffizi em um museu. A coleção de arte da Galeria Uffizi começou com as aquisições da família Médici, que eram grandes patronos das artes. A influência dos Médici sobre a cultura e a política de Florença permitiu-lhes reunir uma das maiores e mais significativas coleções de arte da época, que abrange obras desde a Idade Média até o Renascimento. Em 1769, o grão-duque Pietro Leopoldo abriu oficialmente a Galeria Uffizi ao público, tornando-a um dos primeiros museus modernos da história. A galeria também possui uma vasta coleção de esculturas clássicas, mapas antigos e desenhos preparatórios que ilustram o desenvolvimento das técnicas artísticas ao longo dos séculos. É importante comprar a entrada com antecedência. Reserve de 3 a 4 horas para esse deleite renascentista.
O Palazzo Vecchio é uma fortaleza imponente que domina a Piazza della Signoria, o coração político de Florença. O palácio, que já foi a residência dos Médici, hoje é um museu que exibe salas ricamente decoradas, afrescos grandiosos e uma coleção de arte renascentista. Não deixe de visitar o Salão dos 500, uma das maiores salas da Itália, com tetos altos e obras de arte que celebram as vitórias militares da cidade. Começou a ser construído em 1299 sob a direção do arquiteto Arnolfo di Cambio, o mesmo que projetou a Catedral de Santa Maria del Fiore. Este imponente edifício foi concebido como a sede do governo da República de Florença e foi estrategicamente localizado na Piazza della Signoria, o centro cívico da cidade. Sua construção robusta e austera, com altas torres e paredes de pedra, foi projetada para transmitir força e autoridade em uma época marcada por conflitos políticos e guerras entre as poderosas famílias florentinas. O palácio também serviu como residência temporária de alguns dos governantes de Florença, e ao longo dos séculos, foi ampliado e remodelado para atender às necessidades do poder político em evolução. Durante o século XVI, com a ascensão de Cosimo I de Médici ao poder, o Palazzo Vecchio passou por uma grande transformação. Em 1540, Cosimo decidiu transferir sua residência oficial para o Palazzo Vecchio, marcando o início de sua monumental remodelação. Ele contratou o arquiteto e pintor Giorgio Vasari para transformar o palácio em um símbolo grandioso do poder dos Médici. Vasari criou o Salone dei Cinquecento, Salão dos 500, uma das maiores e mais impressionantes salas do palácio, que foi originalmente construída para abrigar o Grande Conselho de Florença. O salão foi adornado com enormes afrescos que glorificam as vitórias militares dos Médici, além de esculturas e decorações que exaltam a dinastia. O Palazzo Vecchio tem vários quartos privados, como os quartos dos elementos, decorados com afrescos, que representam os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Além disso, o palácio possui a Torre de Arnolfo, que se eleva a 94 metros de altura, proporcionando uma vista panorâmica incomparável de Florença. A torre foi projetada para servir tanto como um ponto de observação, quanto como uma defesa estratégica. Hoje, o Palazzo Vecchio é um dos principais pontos turísticos de Florença, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm admirar sua arquitetura impressionante, suas obras de arte inestimáveis e sua rica história. Reserve pelo menos 2 horas para admirar tudo o que o palácio tem a oferecer. Não deixe de olhar para os tetos das salas e admirar seus afrescos. Cruzando o rio Arno pela Ponte Vecchio, você encontrará o Palácio Pitti, antiga residência dos Médici, hoje um complexo de museus. Explore as galerias que exibem desde roupas e joias históricas até pinturas e esculturas. Depois, relaxe nos Jardins de Boboli, um vasto parque que se estende atrás do palácio, repleto de fontes, estátuas e trilhas sombreadas. Os jardins oferecem uma vista incrível de Florença. A história do Palazzo Pitti começa em meados do século XV, quando foi encomendado por Luca Pitti, um rico banqueiro florentino e rival dos Médici. Pitti queria construir uma residência que superasse em grandeza o Palazzo Médici. A construção começou em 1458, e o projeto original previa uma estrutura grandiosa, com uma fachada austera e monumental, marcada por enormes blocos de pedra rústica. No entanto, Luca Pitti morreu antes de ver sua obra concluída, e a construção do palácio foi interrompida devido à falta de recursos. O palácio permaneceu inacabado e relativamente modesto em comparação com os planos originais até o final do século XVI, quando foi adquirido por Eleonora de Toledo, esposa de Cosimo I de Médici. Eleonora decidiu transformar o Palazzo Pitti em uma residência grandiosa, que refletisse o poder e a riqueza da dinastia Médici. O palácio foi ampliado e reconfigurado, ganhando as proporções monumentais que conhecemos hoje. Com a aquisição do Palazzo Pitti pelos Médici, o palácio passou a ser a residência principal da família, que governava Florença e a Toscana. O palácio não só se tornou o centro do poder político da região, mas também um símbolo de prestígio e sofisticação. Eleonora de Toledo também foi responsável por encomendar a criação dos magníficos Jardins de Boboli.
Esses jardins são um dos primeiros e mais refinados exemplos de jardim ao estilo italiano, oferecendo um refúgio de beleza e tranquilidade para a família Médici e seus convidados. Ao longo dos séculos seguintes, o Palazzo Pitti continuou a crescer e a evoluir. Sob o governo de Ferdinando I de Médici, foram realizadas novas expansões, e o palácio começou a abrigar uma das mais importantes coleções de arte da Europa. Com o declínio da dinastia Médici no século XVIII, o Palazzo Pitti passou para as mãos dos Habsburgo-Lorena, que continuaram a expandir e embelezar o palácio. Com a unificação da Itália em 1861, Florença foi brevemente a capital do novo reino, e o Palazzo Pitti se tornou a residência real de Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália unificada. Durante esse período, o palácio foi novamente ampliado e modernizado, adaptando-se às necessidades da realeza. Hoje, o Palazzo Pitti é um dos maiores complexos museológicos de Florença, abrigando uma série de museus que abrangem desde a arte renascentista até o século XIX. Além da Galeria Palatina, o palácio também contém o Museu da Prata, que exibe as joias e os tesouros da família Médici, a Galeria de Arte Moderna, com obras do século XVIII ao início do século XX, e o Museu da Moda e do Traje, que oferece uma visão sobre a evolução da moda ao longo dos séculos. Os Jardins de Boboli, anexos ao Palazzo Pitti, continuam a ser uma das principais atrações do complexo. Com seus caminhos sinuosos, grutas artificiais, fontes ornamentais e vistas espetaculares de Florença, os jardins são um exemplo perfeito do paisagismo renascentista e barroco. Eles refletem o gosto dos Médici pela combinação de arte e natureza, criando um ambiente de grande harmonia e beleza. Visitar o Palazzo Pitti é como caminhar pelos corredores da história, onde cada sala, cada pintura e cada objeto contam a história de uma das famílias mais poderosas da Europa. Este palácio não é apenas uma obra-prima da arquitetura renascentista, mas também um monumento à arte, ao poder e ao luxo que definiram uma era. O palácio e os jardins são enormes, necessitando de pelo menos umas 5 horas de visitação. Sobre o rio Arno temos a icônica Ponte Vecchio, a ponte mais antiga e famosa de Florença. É conhecida por suas lojas de joias e ourives que se alinham ao longo dela. Durante o dia, a ponte é cheia de vida, com turistas e locais passeando, enquanto à noite, ela se torna um dos lugares mais românticos da cidade. Não deixe de apreciar a vista do pôr do sol a partir da ponte ao som de artistas locais. A história da ponte remonta à época romana, quando a primeira estrutura foi construída para conectar as duas margens do rio Arno. No entanto, a ponte original foi destruída várias vezes por inundações, um problema recorrente ao longo da história de Florença. A versão atual da Ponte Vecchio foi reconstruída em 1345. Desde o início, a Ponte Vecchio se destacou por sua peculiaridade. Ao invés de ser apenas uma estrutura para pedestres, ela foi projetada com lojas ao longo de sua extensão. Inicialmente, essas lojas eram ocupadas por açougueiros, peixeiros e outros comerciantes que trabalhavam com produtos que poderiam ser descartados no rio. Isso resultou em um ambiente sujo e mal cheiroso, que incomodava os nobres que passavam pela ponte. Em 1593, Cosimo I de Médici, então grão-duque da Toscana, decidiu mudar essa situação. Ele decretou que os açougueiros fossem substituídos por ourives e joalheiros, uma decisão que transformou a Ponte Vecchio em um centro de luxo e sofisticação, como é até hoje. Um dos aspectos mais fascinantes da Ponte Vecchio é o Corredor Vasariano, uma passagem secreta construída em 1565 por Giorgio Vasari, a pedido de Cosimo I. O corredor conecta o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti, passando por cima das lojas da ponte. Ele foi criado para que a família Médici pudesse se deslocar entre suas residências e o centro de governo sem precisar interagir com a população nas ruas. Hoje, o corredor vasariano é uma atração turística, oferecendo uma perspectiva única da ponte e da cidade de Florença. Outro fato interessante sobre a ponte é que ela é a única ponte de Florença que sobreviveu intacta à Segunda Guerra Mundial. Durante a retirada alemã em 1944,
Todas as outras pontes sobre o rio Arno foram destruídas pelas tropas nazistas para retardar o avanço dos aliados. No entanto, a Ponte Vecchio foi poupada, supostamente por ordem direta de Adolf Hitler, que teria se encantado com a beleza histórica da ponte. Em vez de destruí-la, os alemães bloquearam os acessos à ponte, mas a estrutura em si permaneceu intacta. Hoje, a Ponte Vecchio é um dos pontos turísticos mais visitados de Florença, atraindo milhões de turistas todos os anos. Visitar a Ponte Vecchio é mais do que apenas atravessar uma ponte, é uma oportunidade de se conectar com a história e a alma de Florença. Cada pedra, cada loja e cada vista panorâmica da ponte conta uma história de sobrevivência, beleza e transformação ao longo dos séculos. Esses são os principais pontos turísticos de Florença, mas não os únicos. Florença tem muito mais a oferecer, tanto para quem gosta de história, para quem gosta do glamour que se respira na cidade, que é o berço do renascentismo. A Basílica de Santa Croce é o maior templo franciscano do mundo e local de descanso final de muitas figuras ilustres, como Michelangelo, Galileu Galilei e Maquiavel. A fachada em mármore branco e verde é belíssima, e o interior é um verdadeiro tesouro da arte renascentista, com afrescos de Giotto e obras de Donatello. A visita a Santa Croce é um mergulho na história da Itália, onde cada túmulo conta uma parte da rica herança cultural do país. Começou a ser construída em 1294, e sua construção foi concluída em 1385. O projeto foi encomendado pela Ordem Franciscana e é tradicionalmente atribuído ao arquiteto Arnolfo de Cambio, o mesmo responsável pela Catedral de Santa Maria del Fiore. O exterior da basílica, com sua imponente fachada de mármore colorido, só foi concluído no século XIX. A fachada é decorada com intricados mosaicos e o símbolo da cruz, refletindo a profunda espiritualidade que define este espaço sagrado. No entanto, é o interior da Basílica de Santa Croce que realmente surpreende os visitantes. O amplo espaço interno é dominado por belas arcadas e uma nave central espaçosa, onde a luz entra suavemente pelas grandes janelas góticas, criando uma atmosfera de paz e reverência. Como já foi falado, abriga os túmulos de algumas das figuras mais ilustres da Itália. Aqui, repousam personalidades como Michelangelo Buonarroti, Galileu Galilei, Niccolo Maquiavel e o compositor Gioachino Rossini. Cada um desses túmulos é uma obra de arte em si, adornado com esculturas que celebram o legado dessas figuras históricas. A Basílica de Santa Croce também guarda o famoso cenotáfio de Dante Alighieri, o grande poeta italiano autor da Divina Comédia. Embora Dante tenha morrido em Ravenna e esteja sepultado lá, Florença, sua cidade natal, ergueu um monumento em sua honra dentro da basílica. O cenotáfio, túmulo ou monumento fúnebre erguido em memória de alguém cujo corpo não jaz ali sepultado, é uma expressão do desejo eterno de Florença de reconciliar-se com seu filho ilustre, que foi exilado da cidade durante sua vida. Hoje, a Basílica de Santa Croce continua a ser um importante ponto de peregrinação para turistas e devotos de todo o mundo. É um lugar onde a arte, a história e a espiritualidade se encontram de forma única. Visitar Santa Croce é mais do que uma experiência religiosa. É uma jornada pela alma da cultura italiana, onde cada canto da basílica conta uma história de grandeza e devoção. A história de Orsa Michele começa no século XIII, quando o local onde hoje se encontra a igreja era originalmente o mercado de grãos. O nome Orsa Michele deriva da fusão de San Michele em Orto, que significa São Miguel no Jardim, referindo-se ao fato de que o local ocupava o espaço de um jardim dedicado a São Miguel. Em 1290, foi construído para abrigar o mercado, que funcionava como um armazém de grãos para a cidade. No entanto, o edifício original foi destruído por um incêndio em 1304 e foi reconstruído logo depois, desta vez com uma função dupla. Além de continuar a servir como mercado, também abrigava uma capela dedicada à Virgem Maria. No início do século XIV, a estrutura foi ampliada e remodelada, transformando-se gradualmente em um espaço religioso. A grande mudança ocorreu em 1337, quando o arquiteto Francesco Talenti foi encarregado de transformar o edifício em uma igreja,
mantendo ainda seu papel como mercado. O verdadeiro destaque de Orsa-Michele, no entanto, são as 14 esculturas que adornam as suas fachadas, encomendadas pelas poderosas guildas, Associação de Artesãos e Comerciantes de Florença. Eles competiam entre si para patrocinar as melhores obras de arte, encomendando esculturas dos maiores mestres da época. Entre as obras mais notáveis estão São Jorge de Donatello, que se destaca pela sua expressão de determinação e vitalidade, e o São Marcos de Lorenzo Ghiberti, que impressiona pela sua serenidade e perfeição técnica. Essas esculturas ficavam em nichos na fachada da igreja. Agora o que se vê na fachada são réplicas. As originais se encontram no Museu de Orsa-Michele. Hoje, a igreja de Orsa-Michele continua a ser um testemunho impressionante do poder das guildas e da riqueza artística do Renascimento florentino. Cada uma das esculturas que adornam sua fachada e o interior da igreja conta uma história de fé, dedicação e arte. É um lugar onde a arquitetura gótica encontra a escultura renascentista. A Basílica de São Lourenço tem suas origens no século IV, quando foi fundada como uma pequena igreja cristã no ano de 393. No entanto, a estrutura que vemos hoje começou a ser construída em 1419. A encomenda veio da poderosa família Médici, que queria uma igreja grandiosa para demonstrar seu poder e influência. A fachada da Basílica de São Lourenço é uma das características mais intrigantes do edifício. Inacabada, ela oferece uma visão crua da pedra que contrasta com a riqueza do interior da igreja. Michelangelo foi encarregado de projetar uma nova fachada em mármore, mas o projeto nunca foi concluído, deixando a igreja com uma aparência de inacabada. Por outro lado, seu interior é magnífico. O arquiteto criou um espaço harmonioso e equilibrado, com colunas elegantes, arcos perfeitos e uma nave iluminada pela luz suave que entra pelas janelas altas. No interior destaca-se as capelas dos Médici, que servem como mausoléu da família. Essas capelas, conhecidas como Sagrestia Vecchia, projetada por Brunelleschi, é um exemplo perfeito de arquitetura renascentista, com suas proporções geométricas e decoração minimalista. A Sagrestia Nuova, obra de Michelangelo, é um espaço mais dramático, adornado com esculturas monumentais que representam os membros da família Médici. Entre essas esculturas, destacam-se as alegorias do dia e da noite, e do crepúsculo e da aurora. Hoje, a Basílica de São Lourenço continua a ser um dos principais pontos turísticos de Florença, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm admirar sua arquitetura, arte e história. O Museu Galileu, originalmente conhecido como Instituto e Museu de História da Ciência, foi fundado em 1930 e está localizado no Centro Histórico de Florença, às margens do rio Arno, próximo a Ponte Vecchio. O museu ocupa o antigo Palazzo Castellani, uma construção medieval que, por si só, já é um marco histórico. O objetivo do museu é preservar e exibir instrumentos científicos e objetos que ilustram a evolução do pensamento científico desde o Renascimento até os dias de hoje, com foco especial na figura de Galileu Galilei e suas contribuições para a ciência. O acervo do Museu Galileu é impressionante. Entre suas coleções mais notáveis estão os instrumentos originais usados por Galileu, incluindo seus famosos telescópios, com os quais ele fez algumas das descobertas mais revolucionárias da astronomia, como as luas de Júpiter. O museu também abriga outros instrumentos científicos importantes, como termômetros, barômetros, astrolábios e globos terrestres e celestes, que mostram o desenvolvimento da ciência ao longo dos séculos. Outro destaque do museu é a exibição das relíquias de Galileu, incluindo seu dedo indicador preservado, que é uma das peças mais curiosas e simbólicas do acervo. Galeria dell'Accademia ou Galeria da Academia de Belas Artes foi fundada em 1784 por Pietro Leopoldo de Lorena, grão-duque da Toscana, com o objetivo de criar uma instituição dedicada ao ensino das belas artes. O museu foi inicialmente concebido como uma escola de arte, e muitas das suas coleções foram formadas a partir de doações e aquisições feitas para apoiar a educação artística.
O edifício que abriga a galeria, o ex-convento de São Nicolau, é um exemplo clássico da arquitetura florentina e contribui para a atmosfera histórica e inspiradora do museu. É um importante museu de Florença, dedicado à preservação de um rico conjunto de obras de arte. Destaca-se em sua coleção a escultura Davi de Michelangelo, que em 1873 foi tirado da Piazza della Signoria e transferida para a galeria, para preservar dos danos provocados pelo clima. Esta obra-prima do Renascimento é famosa por seu detalhamento anatômico. A obra está agora em uma sala especialmente projetada para destacá-la, permitindo que os visitantes apreciem cada detalhe com clareza. Outro destaque é a coleção de esculturas de uma série de alunos e seguidores de Michelangelo, que demonstram a influência duradoura de seu mestre. Essas esculturas, muitas das quais são inacabadas, revelam o processo criativo de Michelangelo e oferecem uma visão fascinante sobre o desenvolvimento de suas técnicas. A galeria também possui uma seção dedicada a instrumentos musicais antigos, refletindo o interesse da época pelo estudo das artes em todas as suas formas. Hoje, a Galeria da Academia continua a ser um dos principais destinos para quem visita Florença, oferecendo uma experiência enriquecedora e inspiradora para todos os que desejam explorar o legado artístico do Renascimento. O visitante fica em média 1h30 para ver todo o seu acervo. Uma joia da história e da arquitetura, o Palácio do Bargello foi construído em 1255 e é um dos mais importantes museus de Florença, abrigando em sua coleção obras de Donatello, Luca della Robbia, Verrocchio, Miguel Ângelo e Cellini. A sua coleção inclui bronzes, esmaltes, cerâmicas, tapeçarias, tecidos e mobiliário, sendo que muitos deles pertenceram à família Médici ou a outros colecionadores privados. O Museu Gucci, também conhecido como Gucci Garden, está localizado no Palazzo della Mercanzia, um elegante edifício renascentista situado na Piazza della Signoria. O espaço foi inaugurado em 2011 e é uma extensão da famosa marca de moda Gucci, fundada em Florença em 1921 por Guccio Gucci. O museu foi criado para oferecer uma visão profunda da evolução da marca, suas coleções icônicas e a rica herança cultural que influenciou sua trajetória. A Piazzale Michelangelo é uma das atrações mais icônicas de Florença, famosa por oferecer uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Situada em uma colina ao sul do rio Arno, a praça é um ponto de encontro tanto para turistas quanto para moradores locais que desejam admirar a beleza da capital da Toscana de uma perspectiva elevada. Projetada em 1869, a praça é dedicada ao renomado artista renascentista Michelangelo, e uma das características mais notáveis é a presença de réplicas em bronze de algumas de suas obras mais famosas, incluindo a estátua de Davi. A vista da Piazzale Michelangelo é uma verdadeira pintura ao vivo. De lá, é possível ver a majestosa cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, Duomo, a Torre da Basílica de Santa Croce, o Palazzo Vecchio e as inúmeras igrejas e edifícios históricos que compõem o horizonte de Florença. Ao pôr do sol, a praça se torna especialmente mágica, com as luzes da cidade refletindo sobre o rio Arno, criando um espetáculo visual que atrai fotógrafos. A Piazza della Signoria é o coração pulsante da cidade, tanto histórica quanto culturalmente. Esta praça tem sido um importante centro político e social desde a Idade Média. Ao caminhar por ali, você se sente transportado para um cenário onde a arte, a história e o poder se encontram em perfeita harmonia. A praça é dominada pelo Palazzo Vecchio. Em frente ao palácio, há uma réplica da famosa estátua de Davi, de Michelangelo, posicionada no mesmo local onde a original foi exibida até 1873, antes de ser transferida para a Galeria da Academia. Além da estátua de Davi, a praça é praticamente uma galeria de arte ao ar livre. A Loggia dei Lanzi, localizada em um dos cantos da praça, é uma estrutura aberta que abriga várias esculturas importantes, como Perseu com a cabeça de Medusa e o Rapto das Sabinas. Em outro ponto está a grandiosa Fonte de Netuno,
uma escultura feita em 1575 a pedido de Cosimo I de Médici. Essas obras-primas expostas em plena praça pública refletem a rica tradição artística da cidade. Com sua combinação de arquitetura majestosa, esculturas impressionantes e uma atmosfera vibrante, a Piazza della Signoria é um lugar onde o passado glorioso de Florença se encontra com o presente. O mercado de São Lourenço é conhecido por sua atmosfera movimentada e pela grande variedade de produtos que oferece. Localizado perto da Basílica de São Lourenço, este mercado é dividido em duas partes principais, o mercado externo e o mercado interno. O mercado externo, que se estende pelas ruas ao redor da Basílica, é famoso por suas barracas coloridas que vendem uma ampla gama de produtos de couro, incluindo bolsas, jaquetas, cintos e sapatos. Florença é conhecida por sua tradição artesanal em couro, e no mercado de São Lourenço é possível encontrar itens de alta qualidade que atraem tanto os turistas quanto os moradores locais. Já o mercado interno, conhecido como Mercato Centrale, é um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia. Inaugurado em 1874 em um edifício de estilo Arte Nouveau, o mercado oferece uma experiência culinária autêntica e variada. No piso térreo, há bancas que vendem produtos frescos, como frutas, verduras, carnes, peixes, queijos e embutidos, muitos dos quais são provenientes da Toscana. Você também pode encontrar uma seleção de produtos típicos italianos, como azeite de oliva, vinhos, massas e trufas. No piso superior você pode desfrutar de pratos preparados na hora, desde pizzas e massas até pratos de carne e frutos do mar, como a famosa bisteca alla fiorentina. Florença tem, também, vários palácios abertos à visitação, como o Palazzo Strozzi, Palazzo Medici Riccardi, Palazzo Gondi, Palazzo Davanzati, entre outros. Não deixe de aproveitar a culinária que Florença tem para oferecer, como por exemplo os famosos lanches do Ao Antico Vinaio. Os sanduíches são feitos na hora, com pão italiano e uma variedade de recheios típicos da Itália como prosciutto, mussarela de búfala, queijo pecorino, creme de trufa, creme de pistache e muito mais. Mas vai preparado para pegar fila. Não deixe de observar as janelas de vinho. São pequenas aberturas em formato de arco, embutidas nas fachadas de palácios e residências antigas. Eram utilizadas para a venda direta de vinho pelos produtores locais. As janelas de vinho surgiram no século XVII, durante a época da Peste Negra, quando o distanciamento social era essencial para evitar a propagação da doença. Para garantir a continuidade dos negócios e, ao mesmo tempo, manter a segurança, os comerciantes e produtores de vinho começaram a vender suas bebidas através dessas janelas, minimizando o contato físico entre vendedor e comprador. Florença também serve de base para conhecer muitas outras cidades da região toscana como Pisa, Lucca, Siena, que são de fácil acesso por causa das opções de trens, e algumas mais complicadas, mas que valem o esforço, como por exemplo, San Gimignano. Se você curtiu, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários a parte que mais gostou, ou deixe a sua pergunta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.